Será que eu tenho que pagar a conta de quem já morreu? Para entender essa situação, num dos momentos mais complicados da vida, quando você perde uma pessoa e ainda tem que enfrentar essas situações, nesse vídeo de hoje, nós juntos vamos tentar entender essa situação para esclarecer se você tem que pagar a dívida de quem morreu. E eu já vou adiantar para vocês o seguinte: a família não herda a dívida, porque isso não é possível. Existem três possibilidades, três cenários diferentes em relação a essa dívida de quem morreu. E se você ficou interessado, eu vou pedir para vocês me acompanharem nesse vídeo, mas por favor, não se esqueçam de ajudar as outras pessoas compartilhando essa informação nas suas redes sociais, no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp. Se ainda não fomos apresentados, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Osias Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário, com mais uma informação para vocês nessa quinta-feira. Hoje é dia 6 de maio de 2021. Se você ainda não é inscrito nesse canal e quer ficar informado, ficar por dentro das notícias, informações, dicas e até mesmo das explicações que eu costumo trazer aqui de cada matéria que eu publico, aproveita essa oportunidade, já se inscreve e ativa o sininho das notificações, assim você recebe os nossos vídeos. No final desse vídeo, se ficar alguma dúvida, eu vou pedir para que você deixe um comentário para que, se for possível, eu possa ter a oportunidade no futuro de voltar aqui e fazer um outro vídeo para tentar tirar as suas dúvidas. Desde já eu agradeço a todos que me acompanham todos os dias, agradeço aquelas pessoas que comentam, quero deixar um forte abraço para todos que já são inscritos aqui no canal. Meu muito obrigado. O que acontece com a dívida de quem já morreu? Todo o conjunto de bens, direitos e deveres são deixados para os herdeiros dessa pessoa. O carro, a casa, joias, dinheiro, os bens em valores, valores a receber e também as dívidas. Quando uma pessoa morre, as dívidas não morrem com ela. Isso porque tudo que ela possui é considerado um patrimônio, sejam bens como, por exemplo, aí, imóveis e carros, e também dinheiro no banco ou negativo, é isso mesmo, dinheiro ou bens que você já usufruiu, restaram ali empréstimos e prestações, contas não pagas. Quando uma pessoa da família morre, por exemplo, um pai ou uma mãe, será necessário, de forma obrigatória, um inventário. Lembrando que no falecimento as dívidas não deixam de existir. A pessoa morreu, mas as dívidas continuam existindo. Essas dívidas precisam ser listadas nesse inventário e incluídas no espólio. O que é o espólio? É o conjunto de bens do falecido. Como eu disse, nesses bens constam aquilo que ele tinha antes de morrer e também as dívidas, cabendo aí aos herdeiros a dívida e até o limite da herança. Então, aqui você já começa a ficar mais tranquilo, começa a entender essa situação, cabendo aos herdeiros a dívida até o limite da herança. Para isso, é necessário sempre você ter a ajuda de um advogado, que irá orientar a sua família em relação ao pagamento dessas dívidas deixadas aí pelo falecido. Vamos dizer assim, a família, ela não herda uma dívida, porque isso é impossível. Na realidade, a dívida de quem já morreu é paga pelo próprio patrimônio do falecido, por tudo aquilo que é deixado. Então, para você, eu vou deixar agora as três possibilidades que existem em caso de morte da pessoa quando existe uma dívida. Então, eu vou pedir para você deixar aquele like, aquele joinha, para que eu possa continuar com esse trabalho. São três possibilidades. Quando o valor dos bens é maior do que a dívida, quando tudo aquilo que a pessoa tinha antes de morrer é muito maior do que o que ele devia, quando o valor dos bens é igual ao valor das dívidas deixadas e quando o valor das dívidas ultrapassa o valor dos bens, é muito maior ali do que o valor dos bens. Então vamos lá. Quando os bens do falecido aí, tudo que é deixado pelo falecido, é maior do que os valores da dívida, é o nosso primeiro caso. Então,
eles são subtraídos dos bens, as dívidas são subtraídas dos bens. O que vai restar, portanto, fica para a herança. Vamos imaginar que nessa primeira possibilidade, quando o valor dos bens é maior do que a dívida, vamos imaginar que uma pessoa que morreu deixa uma casa aí no valor de 100 mil reais e tem uma dívida de 40 mil reais. Nessa situação, é feita uma subtração simples e o valor que sobra para os herdeiros, 60 mil reais. Então, primeira possibilidade, quando o valor dos bens é maior do que a dívida deixada pelo falecido, primeiro paga-se a dívida, o que sobrar fica para os herdeiros. Na segunda possibilidade, quando o valor dos bens é igual ao valor da dívida deixada aqui pelo falecido. Quando acontece dos valores positivos e negativos do patrimônio forem exatamente iguais, não existirá herança. Isso porque os bens são utilizados para pagar, para quitar as dívidas da pessoa que faleceu. Os herdeiros ficam sem nenhum valor excedente a ser dividido. Então, portanto, não sobra nenhum dinheiro para os herdeiros dividirem. Esse é o segundo caso. O terceiro e último caso aqui que eu vou explicar para vocês, quando o valor das dívidas ultrapassa o valor dos bens, ou seja, o valor das dívidas é muito maior do que aquilo deixado pelo falecido. Se acontecer das dívidas ultrapassarem o valor dos bens do falecido, o valor dos bens irá pagar o máximo possível aí das dívidas, irá quitar o máximo dessas dívidas. Os herdeiros não têm a obrigação de pagar com recursos próprios, tirar do seu bolso, para pagar aí as dívidas do falecido, independentemente do que for dito aí em contrato no qual os herdeiros não façam parte. Então, é muito importante você saber disso. Os herdeiros não têm a obrigação de pagar com os seus recursos próprios as dívidas do falecido, independentemente do que for dito lá em contrato no qual os herdeiros não fazem parte. Quem assinou aquele contrato foi a pessoa que faleceu, você não faz parte daquilo. Nenhuma dívida é quitada apenas com a morte da pessoa. Se a pessoa morreu, essa dívida continua existindo. O que acontece é que algumas dívidas específicas deixam de existir em caso de morte do titular. Se formos falar aí, por exemplo, de empréstimos consignados, aqueles com desconto em folha de pagamento, financiamentos imobiliários, esse tipo de crédito já prevê a possibilidade e conta com seguros para cobrir essas despesas na maioria das vezes. Então, quando uma pessoa contrata um empréstimo, um financiamento, já existe na maioria desses contratos uma cláusula, um seguro para cobrir essas despesas aí na maioria das vezes. Até mesmo por isso que os valores são maiores. A pessoa pega um dinheiro ou financia um imóvel, um veículo, e ela fala, nossa, mas eu tenho que pagar tudo isso? Na realidade, além dos juros que você está pagando ali, né, as correções que você paga desse empréstimo, existem outros fatores, com a possibilidade de você morrer e não conseguir pagar aquilo, então você também paga, na maioria das vezes, um seguro que está ali dentro. E os benefícios desse falecido, aquilo que a pessoa recebia? Os herdeiros vão ter direito aos benefícios trabalhistas do falecido, caso ele morrer, enquanto estiver ativo no mercado de trabalho. No caso aí, por exemplo, do 13º salário e férias a que teria direito, devem ser requeridos aí proporcionalmente junto à empresa por meio da justiça. O mesmo acontece com as pessoas que recebem algum benefício do INSS. Assim que a pessoa morreu, você tem que dar baixa naquele benefício, apresentando ali o atestado médico, mesmo que de forma online, aí pela internet, através do Meu INSS, liga para o INSS no número 135 em caso de dívidas, mas não pode receber nenhum valor. Se restar qualquer valor a ser recebido, na justiça, quando é feito o inventário, é dividido aí entre os herdeiros. E sobre o FGTS do falecido, quem pode sacar o FGTS? Os herdeiros também têm o direito de saque. Para pedir o FGTS, os herdeiros precisam estar na relação de dependentes, sendo preciso apresentar essa declaração dos outros dependentes,
tudo deve ser feito em comum acordo entre o conjunto de herdeiros. Vamos conferir aqui a documentação necessária, para já dar aquela ajuda para quem assistiu o vídeo. Documento de identificação do sacador, número de inscrição, o PIS, PASEP do trabalhador que faleceu ou inscrição de contribuinte lá do INSS, carteira de trabalho do trabalhador falecido ou documento para a comprovação do vínculo empregatício, declaração de dependentes habilitados ao recebimento de pensão emitida pelo órgão de previdência social ou alvará judicial com registro dos dependentes do trabalhador ou escritura pública do inventário. Então, tem que estar nessa relação ou da justiça ou escritura pública, falando que você é herdeiro para receber esse dinheiro. Certidão de nascimento ou documento de identidade e CPF de todos os dependentes maiores de idade. Nesse caso, será aberta uma poupança em nome dos herdeiros. Separadamente vai ser depositado o dinheiro quando menores de idade e sendo representados, tem que ter ali um representante. Enfim, as dúvidas são todas reservadas, ou melhor, são todas esclarecidas com a ajuda sempre de um profissional, com a ajuda de um advogado. Se você não tem condições de arcar, de pagar esse advogado, porque a respeito de um inventário, ele vai cobrar em cima daquilo que foi deixado de herança, uma porcentagem. Se a família é uma família de menos recursos, uma família pobre, pode buscar a Ordem dos Advogados do Brasil para ver se essa pessoa tem direito a um advogado de graça, lá da OAB, da Ordem dos Advogados, para que possa ser feito esse inventário que é obrigatório. Eu espero ter esclarecido para vocês, você não tem que pagar a dívida de ninguém que morreu. Quem assinou o contrato foi ele, só que, veja bem, as dívidas do falecido são pagas com a herança. E isso não tem como você deixar de fazer, tá? É obrigatório esse inventário, que na realidade é uma relação de tudo que tinha, de tudo que deve, daquele que faleceu e de todos os herdeiros. É obrigatório. Todos os bens, um carro, um barco, uma casa, uma conta em banco, tudo que aquela pessoa tinha tem que entrar nessa lista de bens para ser inventariado, para colocar ali os herdeiros. Espero de coração ter ajudado vocês. Vou deixar uma matéria aqui, vou deixar essa matéria para vocês que eu li aqui na descrição desse vídeo para você ler também e compartilhar para que as pessoas fiquem mais tranquilas em relação às dívidas deixadas por aquelas pessoas que já morreram. Espero ter ajudado vocês. Meu muito obrigado pela sua companhia. Meu muito obrigado a todos que assistem os nossos vídeos, a todas as pessoas que comentam. Que Deus abençoe as nossas famílias nessa quinta-feira, hoje 6 de maio de 2021, e até o próximo vídeo.